No verso 21, cara, vai ficar muito clara a expectativa que esses caras tinham e que talvez todo o povo tinha, todos os discípulos de Jesus tinham. No verso 21 vai dizer assim, ainda em Lucas 24, e nós acreditávamos que fosse ele, ou seja, o Jesus, o Nazareno, o varão profeta poderoso, nós acreditávamos que ele era quem havia de trazer a total redenção a Israel. Essa era a expectativa. Esse cara vai livrar Israel do domínio do Império Romano. Esse cara vai livrar Israel de César, do tributo a César. Esse cara, o Jesus, ele é o Messias prometido que vai restaurar o trono de Israel, que vai sentar de novo no trono de Davi, que vai resolver todos os nossos problemas. E Jesus não fez nada disso. Ao bem da verdade, ele traz total redenção. Mas não é sobre a nação de Israel. É sobre o seu rebanho, é sobre a sua igreja. E a sua igreja não é nacional, a sua igreja é universal. A sua igreja ela é composta por toda a tribo, raça, língua, povo e nação, como João vai dizer lá em Apocalipse. E esses dois eles estão tão frustrados que eles dizem, ainda no 21, mas hoje já é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Ou seja, não tem o que fazer. Se tinha alguma expectativa, era até hoje, é o terceiro dia. Agora, já tá 3 dias morto, já tá fedendo o corpo. Já era. Não tem mais o que fazer. E é interessante, cara, a gente ver essa visão deles, porque seguindo o texto, o verso 22 até o 24, a gente vai ver que eles vão dizer, né? Vamos ler. Diz assim, é verdade também que algumas mulheres, seguidoras conosco, nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele, Jesus, vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram também ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado. Porém, não viram ele. Quando a gente lê os evangelhos de Mateus e quando a gente lê o evangelho de João, a gente sabe que esses outros seguidores que eles falam são Pedro e João. Os dois, quando ouvem a notícia das mulheres, cara, largam em disparada. João ainda vai puxar a brasa pro assado dele e vai dizer, eu corri mais. O discípulo que Jesus amava, ó, largou da frente, deixou Pedrão para trás, chegou primeiro, entrou no túmulo. Pedro não entrou, Pedro fica do lado de fora. Mas João se coloca dentro do túmulo e diz, encontramos os panos, encontramos o lençol, mas o corpo não. Então, o que é interessante a gente perceber? Cara, nem esse testemunho foi o suficiente para... Caramba, vamos pensar no que pode estar acontecendo? O corpo de Jesus sumiu. Pode ter alguma coisa aí? Não, os caras já tinham desistido, eles já estavam deixando Jerusalém, Sim. indo para Emaús, cara, acabou. Eles estavam... até tinham esquecido das palavras de Jesus, né? Jesus tinha dito, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos, né? Do poder do Espírito. Então parece que Jesus também estava meio que... Eles estavam se distanciando, parece que Jesus estava ao mesmo tempo que caminhando, tipo, botando eles de volta, parando. Pessoal, o que a Escritura diz? Pessoal, vocês estão desligados, vocês estão lentos, vocês estão moscando aí. A gente vai ver textos, né, mais pra frente, onde o próprio Jesus, a gente vai ler textos do Velho Testamento falando sobre a morte de Jesus, mas a gente vai ler textos também dos Evangelhos, onde o próprio Jesus, cara, ele já estava sinalizando, ele já estava dizendo, gente, é necessário que eu vá para Jerusalém, que eu seja entregue, que eu morra, mas eu vou ressuscitar. Só que talvez, assim como os olhos desses caras estavam impedidos de ver Jesus, talvez nos momentos que Jesus fala essas coisas para os discípulos, os ouvidos deles estavam impedidos de compreender. Talvez eles ainda não tivessem a capacidade de compreensão de toda a obra de Deus. Talvez eles ainda estavam muito preocupados com a total redenção de Israel. E, cara, Jesus veio fazer muito mais. Cristo veio executar muito mais. A obra de Cristo ela é muito maior do que só restaurar a nação de Israel. Pode ser esse o caso. Pode vir daí, né? Sim, sim. Outro ponto que é legal, e a gente vai continuar na leitura do texto. Verso 25.
É o texto que tu já leu, né? Uhum. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crerem em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, olha a pergunta que Jesus faz. Não era imprescindível, não era necessário, não era mister, não era extremamente urgente que Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então Jesus está dizendo, tinha que acontecer. Uhum. Ele não está... Cara, a morte de Jesus não foi consequência do governo romano. Não, cara. Tinha que acontecer. Jesus está dizendo, era imprescindível que acontecesse assim. Sim. Não foi, como a gente já falou em outros episódios, Jesus não é o plano B de Deus. Ah, Deus cria o homem peca, Jesus chama o reserva. Deus chama o reserva, Jesus vai lá e resolve. Não, cara. Ele era o plano A desde o início e a morte dele, onde, quando e como aconteceu, era imprescindível. Sim. Era inegociável. É por isso que Jesus no Getsemane vai dizer, Pai, minha alma está aflita até a morte. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Aí parece que, baixa a poeira, o coração acalma e Jesus diz, contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ele reconhece. Tem um outro texto que ele vai dizer que é para esse momento que eu vim. Eu não vou ficar me esquivando, não. É para esse momento que eu vim. Sim. Cara, é imprescindível. Tem aí. João, bora. No capítulo 12, versículo 27. Evangelho de João, capítulo 12, verso 27. Isso aí mesmo, cara. Tem um gurizinho bom. Entre uma tosse e uma definhada, a gente lembra de algum versículo. Dale. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. 27 e 28. Perfeito. Então, Jesus está dizendo, é para essa hora que eu vim, é imprescindível. É isso que ele está dizendo de novo para esses dois caras. Cara, aconteceu como tinha que acontecer. Ele não foi pego de surpresa. Judas chegou no Getsemane na hora que Jesus estava orando. Não. Tudo aconteceu como tinha que acontecer. Até as moedas, né? Que Jesus foi trocado, né? Sim, que Judas vendeu Jesus. Sim. A gente tem umas leituras bem loucas sobre isso, né? Cara, tem textos claros do Velho Testamento. Eu acho que não está na lista dos que a gente vai ler, mas dá um Google aí, irmão. Tem textos claros falando... E é interessante, cara. Isso é legal demais. Quando a gente lê Jeremias, a gente vê que Jeremias compra um lugar chamado Campo do Oleiro. Por quanto que ele compra? Pelas 30 moedas. Existem textos que falam que o Messias seria vendido por quanto? Pelas 30 moedas. Por quanto Judas vende Jesus? Pelas 30 moedas. Quando Judas se arrepende, não. Quando ele tem remorso e ele quer desfazer o rolo que ele fez, ele volta lá para falar com os sacerdotes, ele devolve as 30 moedas e os caras dizem, não, essas moedas estão sujas de sangue, não pode voltar para o gasofilácio. O que eles fazem? Compram um campo. Que campo é esse? É o campo de Jeremias. E é Deus que manda Jeremias comprar, né? Sim. E, se eu não me engano, acho que na época que ele compra, tipo, Israel tá sitiada, Sim, tá exatamente. Destruída, assim, olha, tá exatamente. Pior. Então, cara, tudo aconteceu como deveria acontecer. Ninguém, mano, ninguém, de novo, ninguém pega Deus de calça curta. Ninguém pega Deus no contrapé, ninguém pega Deus de surpresa. Não tem como surpreender alguém que é onisciente, onipresente e onipotente. Não tem como. Sim. Ele sabe tudo, ele pode tudo e ele está em todos os lugares. Não tem como surpreender um cara assim. E esse é Deus. Ainda que a Bíblia não traga essas três palavras, onisciência, onipotência e onipresença, o contexto bíblico deixa claro. Deus está em todos os lugares, Deus vê tudo e ele pode tudo. Sim. Então, isso é poderoso da gente pensar. O testemunho, tanto das mulheres quanto de Pedro e João,
não foram suficientes para convencer esses caras. Por quê? Eles eram lentos. Eles ainda não haviam entendido o quê? Não só o que Jesus havia ensinado para eles, mas eles também não entenderam o que os profetas diziam. Eles não entendiam o que Moisés tinha falado, tinha escrito. Eles não entendiam o que Davi escreveu. A mente parece que tinha um bloqueio. Lá na frente, Jesus acho que tira o chip, né? Tira o bloqueio ali, desbloqueia a coisa toda e a coisa vai embora.